Fala aí, bicho, tudo bom? Mais uma quinta-feira. Agora, só lembrando que nós estamos aqui toda quinta, segunda e quinta, né? Às 19 horas, para bater um papo, ter um papinho de bicho com os nossos convidados. É, E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo aí na casa de vocês, na vida de vocês? Espero que sim. Eu tenho que dar algumas informações iniciais aqui para a gente começar a conversa. E que aí eles já vão entrando aqui e a gente já vai se aprontando. A gente vai precisar fazer um teste Oi, de... Oi, tudo bom? Tá me tudo bem? visualizando e o áudio tá bem? Tá bom, tá bem? Tá tudo ótimo. E Perfeito. você? Sua imagem... Tudo ótimo. Sua imagem não apareceu ainda para mim, mas eu não sei o que está acontecendo. Boa noite, Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você? boa noite. Tudo ótimo. Eu acho que só tô tendo uma questão com a imagem da Bela que ainda não apareceu. Para você tá aparecendo? Não, não tá aparecendo não. Eu tô ouvindo a voz dela, mas tô vendo ela não. Muito Já bem. aconteceu, já aconteceu essa mesma questão na live do Recupero. A gente não conseguiu resolver, mas o áudio ficou perfeito durante a live inteira e como esse vídeo vai para as plataformas de podcast, então se o áudio Ah, estiver bom, se o áudio estiver bom, enfim, a gente pode continuar a conversa, tá bom? Tudo bem para vocês? Tudo bem, sem Tudo bem, problemas. você quer tentar sair e entrar de novo, Bela? Pode ser, eu vou tentar aqui, rapidinho. Perfeito. Tá. Enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bela, que saiu. É, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É a nossa primeira participação em uma live que não foi a gente que fez, né? Sim, Então, sim. estamos muito agradecidos. Sim, sim. Vou fazer as apresentações iniciais da live e depois a gente já passa para a conversa e assim que a Bela entrar, a gente já inicia, tá bom? Tá Deixa certo. eu convidar ela novamente. Eu me chamo Johnny Rocha Silva, eu sou servidor do ICMBio, eu sou advogado ambiental e eu participo do grupo de pesquisas GERN da UNB, que é um grupo de pesquisas em direito e recursos naturais e sustentabilidade, e eu participo lá como pesquisador. E nessas experiências ambientais e nessa vivência com a comunidade, eu senti a necessidade de criar esse projeto para dar voz, né, a essas vozes ambientais, a comunicar o meio ambiente, né? E eu espero que vocês Legal. curtam a conversa de hoje, compartilhem e aproveitem aí, apreciem, tá bom? Tô Boa noite, Rodrigo. aparecendo Boa noite, agora? Bela. Oi? Tô aparecendo agora ou não? Não, continua, Não tá não aparecendo. aparecendo. Tudo bem, acontece. Tá, Vamos lá. mas vamos continuar mesmo assim. A gente tem um feito inédito hoje, que é ter duas pessoas ao mesmo tempo. A gente também Uhum. é, nunca tinha conversado com duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu acho que vai ser bom, porque a ideia é conversar sobre a história de vocês na perspectiva desse projeto Biolérias, que eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, é Biolérias ou É, Biolerias? é biolerias, na verdade. Biolerias, né? Já. Do, bio, do Biolerias. E eu queria perguntar para vocês um pouco como foi a faculdade de vocês, vocês estudaram na Unicamp, né, na USP, e sobre as motivações que levaram a vocês a trabalhar com comunicação ambiental. Tá certo. Quer começar, Bela? Começa? Então tá bom. Na verdade, eu ingressei na Unicamp primeiro, através do vestibular. Fiz 3 anos de faculdade lá, Uhum. depois eu prestei a transferência para a USP, porque eu era de São Paulo, então para mim era mais fácil estar na USP. E acabei terminando minha graduação na USP. E depois da graduação, de fazer biologia, que foi um curso que eu sempre gostei muito, assim, era apaixonada, gostava demais. Terminei e fiquei, e agora o que que eu faço? Para onde vou? Quem sou eu? E aí fiz mestrado. Eu fiz uma pesquisa que trabalhava com um herpes vírus que causa tumor em tartarugas marinhas. E desenvolvi esse mestrado até o final de 2019. Finalizei, resolvi não continuar na carreira acadêmica, fui dar aula
Dei aula na rede estadual daqui de São Paulo. E aí surgiu a ideia do Rodrigo, da gente criar. Na verdade, era algo que era muito dele já faz bastante tempo. Eu vou deixar ele contar e aí eu incremento qualquer coisa. Uhum. Perfeito. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Eu entrei na USP direto, foi em 2012. Eu levei a graduação muito bem, eu gostava demais daquele ambiente, fiz excelentes amigos lá. Era um ambiente muito agradável, para dizer o mínimo. Mas aí vai chegando o final da graduação e acho que passa pela cabeça de todo mundo, pelo menos da área das ciências, né? O que que eu vou fazer, como é que a gente vai seguir, né? E eu acho que nesse pouco tempo, de 2012 para cá, já mudou bastante o cenário científico no Brasil, porque naquela época, de 2010 até 2013, estava em plena ascensão a carreira científica no Brasil, estava com mais incentivo do que nunca, tinha bolsa do Ciência Sem Fronteiras, estava bem, tinha bastante incentivo para se fazer ciência no Brasil. E eu estava pensando em seguir nesse rumo quando eu entrei, né? Mas aí, até eu sair, as coisas foram piorando e piorando bastante, né? Uhum. E continuam piorando nesses últimos anos, mesmo já tendo saído, né? Continua piorando. E essa é a verdade, que é uma carreira muito difícil de se seguir. Sempre foi difícil no Brasil, não dá para mentir. Mas foi piorando cada vez mais, foi tendo corte de bolsa, corte de todos os incentivos. Então eu com dor no coração, tive que falar, não, não é isso que eu quero para mim. Não, não quero ter uma dependência tão grande de uma bolsa que muitas vezes ela é cortada mesmo. Não, não critico quem segue nessa carreira. Eu tenho vários amigos que seguem mesmo. São muito, não vou dizer, acho que não falo a palavra, não é corajoso exatamente no sentido pejorativo, é algo, de dar orgulho de alguém que consiga encarar isso de frente mesmo. Sim. Mas aí eu me diga. Sim, essa questão é muito importante, porque essas bolsas atuais às vezes não pagam o mínimo para você sobreviver, né? Por exemplo, porque Sim. antes tinha muitas bolsas e bolsas boas, né? Que tipo, você recebia um salário bom para estar ali só pesquisando e criando inovação para o seu país, né? Ou elevando as taxas do seu país de alguma forma com a pesquisa. Hoje em dia essas bolsas, Uhum. às vezes tem bolsa assim de 1.500 para uma pessoa que precisa é altamente capacitada e precisa se sustentar e se manter, então é bem viável na prática, né? Pois é, se você Exatamente. pensar numa mãe de família, como é que ela faz ciência e se sustenta uma família com R$ 1.500, sabe? Tem lugar que só o aluguel é isso, então é muito complicado. Isso desestimula bastante, infelizmente. É uma área assim, a pessoa tem mestrado, até doutorado, já passou dos 30 anos e está recebendo a mesma remuneração de um estagiário, dependendo da área, né? Uhum. Não está desbalanceado isso, né? Sim. Então É, eu só um adendo, diga, eu quando era estagiário de Direito, na época da faculdade, eu recebia isso, R$ 1.200. Então. pois Então é, E isso, assim, a bolsa de exatamente. mestrado, ela não dura o mestrado inteiro, né? Então, você já entra sem bolsa, você espera alguns, às vezes 3 meses, às vezes 6 meses para começar a receber. E no final do mestrado, a sua bolsa já é cortada antes de você defender. Então, ela nem sequer dura o sim, tempo todo. Para o doutorado é a mesma coisa. Então, é uma situação muito complicada e é como o Rodrigo comentou. Além disso, a disponibilidade de bolsas diminuiu muito nos últimos tempos. Houveram cortes consideráveis, né?
Isso tudo, infelizmente, nos impacta diretamente, impacta a ciência como um todo no Brasil. Perfeito. E disso, Rodrigo, você fez do limão uma limonada, vamos dizer assim, porque continuando a sua trajetória, né? Você pegou esse momento de desincentivo à ciência, de um momento que não era muito favorável, e você criou uma página que, não sei se foi conjunto, mas a Bela já mencionou que você iniciou esse processo, né? Aí eu queria que você contasse mais como é que foi essas etapas da comunicação digital para vocês. Então, esse projeto que eu tinha, já imaginava algo assim há muito tempo, na verdade. Na verdade, eu sonhava com isso pro YouTube, inicialmente, que quando, há alguns anos atrás, eu nem tinha Instagram, nem consumia, eu consumia bastante YouTube. Essa é a plataforma que eu conheço, e é assim que eu me imagino. Eu até cheguei a pensar num projeto desses com uns amigos meus, mas aí eu me deparei com um mundo que YouTube tem umas regras próprias que tem que ter bastante conhecimento de. Não bastante, mas tem que ter um mínimo de conhecimento de edição de vídeo, tem que ter um mínimo de equipamento, um lugar adequado para gravar, e isso foi me barrando um pouco para iniciar. Não é um empecilho completo, mas para mim já foi, eu acho que eu não consigo fazer isso sozinho do jeito que eu quero. E aí fui engavetando isso. E, na verdade, precisou chegar estamos aqui na pandemia, né? No começo dela, lá em março, é que eu falei, tá todo mundo em casa, não tá sem ter para onde ir mesmo, tá um pouco trabalho. E a Bela que falou, vamos tirar esse projeto do papel, vamos botar isso para funcionar de verdade. Falei, então tá bom, então vamos, mas vamos fazer direito. Aí a gente estudou um pouco sobre como funciona o Instagram, estudou marketing digital, estudou bastante para elaborar um plano. Sentamos um fim de semana, ficamos elaborando bastante como a gente ia dividir os temas, como a gente, com que frequência que a gente ia fazer, e a gente tem conseguido, com, com um êxito, eu diria. A gente criou a página no final de junho de 2020, e a gente, com raras exceções, a gente posta todo dia algum conteúdo no feed e bastante coisa nos stories. Sim. Então, se você me perguntasse um ano atrás se eu achava que ia conseguir fazer isso, eu diria que não. Mas a gente está conseguindo, eu não conseguiria sozinho mesmo. Eu dependo bastante da ajuda da Bela para fazer isso. A gente trabalha muito bem em equipe e, felizmente, tem dado certo. A gente tem crescido constantemente, tem recebido um feedback muito bom dos nossos seguidores. A gente está bem feliz, por enquanto, com o resultado. Sim. Agora indo para o conteúdo de vocês, acho que a nossa história é mais ou menos parecida. Porque mais ou menos no final de junho a gente começou também esse projeto aqui. É E mesmo? também, e também o nosso primeiro, a minha pessoal, né? A minha primeira tentativa foi o YouTube. Eu tenho até um vídeo hoje, que tá até lá esquecido. Eu ainda tentei fazer o vídeo, tentei editar, mas a questão de você fazer Uhum. cortes e tudo mais, eu também me empaquei nessa questão. Mas ano passado, com a pandemia, realmente foi um start para várias pessoas começar a produzir conteúdo digital, assim, de fato, em escala de trabalho, né? Porque não é mais uma diversão. E falando Sim. nisso, eu percebo várias referências no trabalho de vocês de comunicadores ambientais mais, mais, mais antigos, sim, mas que hoje estão consolidados. Por exemplo, o Pirula, o Nerdologia Watchman, né, da época do Nerdologia. Sim. Vocês consumem, que pesquisadores vocês consumiram e serviram de incentivos para vocês criar o Biolerias? Né? Exatamente. Esses dois foram grandes fontes de incentivo para a gente. Tem outros canais de ciências
não exatamente de biologia, mas de ciência, como o Ciência Todo Dia, do Pedro Luz. Ele é uma grande referência para mim. É que também não dá para fazer de uma maneira que ficasse igualzinha, né? O YouTube é uma plataforma, funciona de um jeito, o Instagram funciona de outro jeito. Não daria para se inspirar completamente neles. E, sendo bem sincero, eu procurei alguma página do jeito que eu queria no Instagram e eu não achei uma que fosse seguisse os mesmos moldes da gente. A gente se inspirou, a gente segue bastante biólogos, pessoas bem maiores, bem mais consolidadas que a gente aqui, mas eles não fazem o conteúdo do mesmo jeito que a gente. Não é de nenhuma forma uma crítica ao trabalho deles, pelo contrário, eu até gostaria de conseguir trazer o mesmo conteúdo que eles trazem, de ir no meio do mato, pegar os bichos, mostrar, que eu acho muito legal mesmo, mas a gente não tem essa possibilidade de fazer isso pelo menos não com a mesma frequência, então eu vou fazer uma coisa bem diferente mesmo, vou fazer algo, uma página do jeito que eu gostaria que fosse uma página para eu seguir. Então a gente tenta fazer algo que é o que a gente gostaria de consumir. Quer Eu dizer mais queria alguma comentar coisa, que, Bela? assim, essa ideia, como o comentou, partiu dele. Quando eu soube dessa vontade dele de criar uma página, no início era no YouTube, né, no canal do YouTube, nós do Círculo de Amigos do Rodrigo, a gente sempre incentivou muito, porque ele tem muito jeito para isso. A gente até brincava, ele vai ser blogueirinho, ele tem muito jeito, vai ficar ótimo. E quando eu lembro até hoje o dia que a gente sentou e ele me mostrou uma planilha cheia de temas de vídeos que ele tinha. Tinha muita coisa. Eu falei, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, vamos botar isso aí pra funcionar, sabe? E essas referências vêm muito mais dele. Eu nunca fui uma pessoa que consumia muito conteúdo do YouTube. O Rodrigo, nossa, é um rato de YouTube. Eu até brinco com ele. Ele conhece bastante. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de contato, até por causa dele, né, por me apresentar. Mas esse formato é Sim. muito do que ele trouxe. E ele sempre falava uma coisa que eu acho que deve ser a bandeira assim do Biolerias, que do mesmo jeito que ele se comove com certos assuntos, que ele acha a natureza o máximo, a gente quer fazer com que todo mundo sinta isso e vejam como é maravilhoso esse mundo e como a gente tem que dar valor. Então, esses conteúdos têm como base isso, sabe? Mostrar coisas que podem não ser tão divulgadas e que são maravilhosas e que todo mundo deveria saber. Eu me lembro, eu recordo bem, assim, eu acho que em dois momentos, assim, porque vocês têm uma metodologia que eu acho que é bem característica de professor, eu acho que daria perfeitamente, se você encaixar ali em um slide bem encaixado, apresentar em uma sala de aula, né, para o aluno, de uma forma mais interessante e talvez mais atual também, né, porque converse com a realidade do aluno. Mas, voltando à questão, me pegou bastante dois temas de vocês, a história dos Uhum. dodôs, né? Que vocês Aham. mencionaram, as ilhas e tudo mais, como foi o processo de extinção, e mencionando também que ele tinha dodôs espalhados assim, em museus, e como ele caiu no gosto popular, né? Que a partir de que momento os dodôs, assim, porque eles são meio que uns xodós, animais, uma fofofauna Sim. extinta, que é xodó para a população até hoje, né? Então é bem interessante tocar nesse ponto porque se comunica com as pessoas, né? Porque por mais que eles estejam extintos, eles ainda têm uma ligação com a nossa sociedade, né? E também teve outro assunto que foi o das, se eu não me engano, foi o das baleias que vocês trataram em algum momento, que falavam Das baleias que, mortas. eu acredito que foi isso também, que Uhum. trouxe uma realidade assim bem nua e crua, sabe? Que ao mesmo tempo que chama a atenção, comunica, né, o meio ambiente de uma forma clara e simples, né? Então, eu pergunto para vocês como é que foi o processo assim, porque na academia, e eu tenho esse problema diário, é, é complicado você transformar a linguagem acadêmica para uma linguagem mais corriqueira do dia a dia e mesmo assim não perder a essência, né? Como é esse processo para Uhum. vocês? Eu acho que a gente tem
privilégio de ter formação de professor, né? Nós dois somos professores. A Bela conseguiu atuar mais nessa área. Eu cheguei a atuar um pouco em cursinho também, mas nós temos esse viés de didática. Sim. E então a gente tem uma facilidade um pouco maior de pegar um tema mais denso e tentar traduzir ele de uma maneira mais simplificada, né? A gente gosta muito de atrair pessoas que são da área de biologia mesmo, que podem estar bem acostumados com isso, até ser um assunto corriqueiro, mas a gente gosta mais ainda quando a gente atrai uma pessoa que não é da área da biologia, que só é fã da área, mas não tem o conhecimento técnico. Porque se a gente atraiu essa pessoa, quer dizer que a gente conseguiu cumprir nosso objetivo de didática. Se a pessoa entendeu isso, é porque tá feito de uma maneira simplificada, que eu acho que é um dos maiores problemas da academia, da ciência como um todo. Um trabalho científico, seja em pôster, em congresso, seja um artigo nas maiores revistas científicas, elas são muito boas, mas elas são muito nichadas para a própria É pouco academia. acessível, né? Elas, No quesito quem, linguagem. é, quem, enfim, quem não é da área, mesmo sendo cientista, mas se for de outra área, já não vai conseguir entender. Imagina alguém que não é da área, fica totalmente inacessível. E eu acho que isso é um grande erro, porque se a pessoa não entende aquela linguagem, ela não tem interesse. Se ela não tem interesse, ela não vai se importar com o que acontece com essa área. E é por isso que um dos motivos da ciência estar tão defasada aqui é porque as pessoas simplesmente não ligam. E não é culpa delas, elas não ligam porque Elas não. elas não conhecem isso. Então, o que tem? O que elas veem é, tô tirando dinheiro desses vagabundos que ficam pegando dinheiro do governo só para estudar. Então não tem problema, tem que tirar dinheiro deles mesmo. É isso que vira quando a gente se coloca num pedestal que só a gente se entende, vocês mortais não tem nada que ver aqui porque vocês não entenderiam. Não, não é assim, tem que ser acessível de E verdade para todo mundo. eu acrescentaria Bela? assim, eu tive disciplinas, eu e o Rodrigo, a gente os dois fizemos USP, né? Só que a gente era de turmas diferentes. É possível que ele tenha feito algumas disciplinas diferentes da minha. Mas eu acredito que a nossa faculdade deu uma base também para a gente aprender a fazer divulgação científica desse jeito mais leve, com termos mais simples, porque a gente não precisa ficar falando palavras difíceis para que as pessoas entendam, pelo contrário, né? Eu entendo a importância de alguns termos técnicos, eles são importantes, mas quando a gente tem que comunicar, ainda mais para pessoas que não têm essa proximidade com a biologia, com a ciência, é crucial você ser leve, você ser descontraído, ter um toque de humor. Então, esse que eu acho que é o grande diferencial. Eu estudei a minha vida toda em escola pública e eu dei aula também em escola pública e eu sei como essa barreira de falar difícil, é algo complicado para os alunos. Então, esse tom mais leve, isso que você comentou de poderiam ser aulas, né, um modo novo de ter aulas, é proposital mesmo. Inclusive, a gente recebe muita mensagem em direct de professores pedindo para usar nossos posts em aula. E é uma coisa que nos dá muito orgulho, assim, fico muito Uhum. feliz, porque é essa a ideia. É para que seja algo acessível, para que as pessoas tenham ali, possam ver e se divirtam ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gostaria de complementar é que nós dois temos uma afinidade muito grande É. com crianças, né? Eu até cheguei a estudar, eu fiz um curso de pedagogia, foi um curso à distância, mas também nós gostamos bastante de lidar com crianças. E criança é ótimo para ensinar ciências porque elas são o público perfeito, elas são curiosas. Você fala uma coisa, ela pergunta mais três. E elas vão levando, elas querem saber, elas fazem perguntas que são simples, mas às vezes são muito difíceis de responder e te faz ir atrás. E elas são curiosas e elas querem falar depois para os pais do que elas ouviram. Então, e para se preparar para falar com crianças, você não pode usar
um vocabulário rebuscado que elas não conhecem, né? Então, isso também nos deu um treino para conseguir expressar essa comunicação toda de uma maneira mais acessível. A gente não usa uma linguagem infantil exatamente nos stories, mas ainda assim acessível. Sim. Falando em biólogos raiz, tem uma ecologista aqui, a Maria Goretti, que no início dos anos 2000 ela foi fazer pesquisa lá na Amazônia, foi fazer o doutorado dela, falou que é muito interessante a iniciativa de vocês e vai conhecer o canal. Um abraço, viu, Maria? Legal. Muito obrigada. Muito obrigado. Que honra. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Continuando, vocês mencionaram que vocês fizeram um curso de marketing digital, né? Nesse ponto, eu sinto que ainda tem um certo preconceito das pessoas em falar assim, eu fiz um curso de marketing digital, e eu acho que tem vários tabus aí, porque tem o tabu primeiro de você aparecer, né, na internet, você é de comunicação científica e você aparece para passar um conteúdo na internet, e tem também um tabu que é a questão de quando você oferece um produto para vender, para financiar esse seu projeto, porque como você estava mencionando, você não tem mais aquele apoio que você tinha antes, público, para fazer pesquisa, né? Então, às vezes, o que te mantém na pesquisa é a sua comunicação digital, né? Você usa a comunicação digital para ser um objeto de fomento para o seu projeto, né? Você continua ali pesquisando, continua produzindo academicamente com um projeto digital e ele te remunera, sabe? É uma forma assim, de você se manter nessa área de pesquisa, né? O que vocês acham disso, desse contexto? Eu diria assim, a internet está tomando cada vez mais os meios de comunicação, já está maior do que a TV, maior que o rádio, e antes se falava que quem entrar na internet vai sair na frente. Hoje eu já digo que quem não está na internet está saindo atrás. Você tem que estar na internet hoje em dia. Não importa qual seja a sua carreira, a sua profissão, eu acho que todo mundo deveria estar exposto à internet. E o marketing digital, na verdade, ele está se tornando cada vez mais só simplesmente marketing. Porque todo mundo está no digital, então o marketing digital é só marketing. Exatamente. Então eu acho que é algo que serve para você ver como é que as regras dos jogos funcionam, o jogo do Instagram, o jogo do Facebook, o jogo do YouTube, que seja. E porque assim você tem uma chance maior de atingir mais pessoas. É o que todo comunicador sonha, né? Almeja, atingir cada vez mais pessoas. Então, você precisa, não digo tem que fazer um curso, mas tem que pelo menos estudar de alguma maneira, tem que pelo menos se habituar a como as coisas funcionam para fazer um trabalho melhor. É isso, né? Se a gente pensar no futuro da educação, ela passa com certeza pela internet. Os nossos alunos, aí o meu aluno, quem tem alunos, todos estão na internet. Então, se a gente quer ter acesso a eles, se a gente quer que eles tenham acesso a esse tipo de conteúdo, a gente tem que estar ligado e entender um pouco como funciona. E aí vem o marketing digital, né? Ele serve como uma ferramenta para te ajudar a crescer e entender como as coisas funcionam. E sobre o que você falou, o ponto que você tocou sobre vender produtos, é muito, muito importante isso, porque às vezes é visto com maus olhos, né? As pessoas falam, lá vem ele querer vender não sei o quê. Mas está querendo ganhar dinheiro, sendo que o conhecimento tem que ser para todo mundo. Concordo. Tanto é que a gente faz o Instagram, ele é aberto e é gratuito. Mas é isso, as pessoas, infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo capitalista e a gente depende de dinheiro, não dá para fingir que ninguém tem conta para pagar, né? Então, é necessário, às vezes, criar produtos digitais para você se sustentar, para você conseguir continuar mantendo esse seu trabalho
que não é mais agora escrevendo artigos ou pesquisando diretamente, mas é comunicando e falando para a população, olha que coisas interessantes que pesquisadores brasileiros ou de outros países estão fazendo e que mexe totalmente com o nosso dia a dia, tá? E o coronavírus, né, escancarou, acho que mais do que nunca, a importância da ciência e da pesquisa. Eu acho que se tinha dúvidas sobre isso, agora acho que está bem claro. E é isso, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter produtos para vender. E o marketing também o marketing digital também vai ser uma ferramenta para isso, para ajudar nesse lado. Só complementando, a pandemia escancarou um pouco de vez isso, né? Quem já estava preparado para esse mundo digital está muito avançado e muitas pessoas se viram forçadas a entrar agora de qualquer jeito mesmo. E na área da educação foi muito comprometida mesmo, mas se você pensar se essa pandemia acontecesse 15 anos atrás, por exemplo, seria um desastre para a educação, né? Porque não ia ter como fazer praticamente cursos online, não tinha nada como o Instagram, o YouTube, ia ser muito mais prejudicial. Então, pelo menos a parte menos ruim, vamos dizer assim, é que você hoje em dia consegue ter um acesso a um conteúdo gigantesco sem ter que sair de casa a um custo muito baixo, né? Então essa é uma parte bem positiva. Perfeito. É muito pertinente esse seu comentário de que o marketing agora é só marketing, porque eu acho que se alguém for ensinar marketing que se preze, ele tem que mencionar a questão do digital, né? Com certeza. Muito bom também o comentário da Bela e bem colocado, né? Essa questão do você se promover e você ganhar dinheiro com isso. Porque, cara, querendo ou não, é um trabalho. Você se dedica 4 horas do seu dia, 5 horas do seu dia para fazer um produto e entregar para as pessoas gratuitamente. Isso tem que ter sua relevância, né? Tem que ter seu reconhecimento. E é importante que as pessoas ajudem as pessoas que apoiam a ciência, que apoiam conhecimento de qualidade, porque esse é o momento da ciência, da ciência e da academia começar a aparecer nas redes sociais, né? Porque até o momento, as redes sociais, eu vi esse comentário e eu achei muito pertinente. Até o momento, as redes sociais foram dominadas por ignorantes. Porque ignorantes, eles não têm a noção de quanto eles estão errados e acabam chegando na presidência. E acabam chegando em pontos assim mais elevados. E é muito essencial isso, essa questão de você se educar e até para você educar seu filho, vocês como professores devem entender muito bem isso, porque eu me deparei com uma situação essa semana, que uma pessoa próxima não deixava o filho acessar a rede social de forma nenhuma, sabe? Nem se comunicar digitalmente, assim, sabe, com outras pessoas. Aí eu pensei bem assim, cara, a gente está na era digital, a gente trabalha digitalmente hoje, a gente faz tudo digitalmente e a gente está proibindo a criança de acessar a informação, o conhecimento ali, porque a informação ela pode ir para o lado errado, né? Tipo, ela pode consumir informação errada. Enquanto o papel como pai devia ser, eu vou aprender essa nova forma de comunicação, eu já estou fazendo isso, esse é o futuro, e eu vou ensinar, eu vou deixar meu filho, minha filha, a criança, se comunicar da forma certa. Eu vou guiar para esse caminho, né? É claro que isso tinha que ser uma ação, uma política pública de Estado e tudo mais, mas enquanto isso não se resolve, né? Enquanto isso não se implementa de fato, seria interessante, né? A gente começar com pessoas a trabalhar essa questão desde cedo nas crianças. O que vocês acham sobre isso? Sim, eu acho que a internet, como já está difundida em todos os países, todas as classes, ela é um reflexo do mundo, né? Ela é um reflexo da sociedade. A sociedade tem pessoas boas, pessoas dispostas a ajudar, e também tem pessoas que estão querendo te enganar, pessoas que estão falando um monte de besteira. Então a internet vai ter tudo isso também, assim como no mundo. Privar alguém disso, fingir que isso não existe, eu acho que não é uma boa estratégia. Você está
é como uma metáfora assim para o mundo real, você está mantendo a pessoa num quarto. Não, você não vai na rua porque tem gente ruim na rua, então você vai ficar nesse quarto aqui para sempre. Eu acho que isso é um grande limitador do, do que você pode fazer no sentido de educação. Eu incentivo muito que os pais, as mães vejam o conteúdo com os filhos, vejam juntos com eles. Não é porque a internet pode te levar para outro lado que o seu filho necessariamente vai para o pior tipo de conteúdo possível. Você acompanha o que ele está vendo, seja no YouTube, seja no Instagram, e aí você pode dizer se você está de acordo ou não. A gente recebe bastante mensagens de mães que veem os stories com os filhos, né? E elas fazem comentários dos filhos, a gente gosta bastante. Então é isso que a gente acha que devia ser o correto. Acompanhar junto dos filhos o conteúdo. Você, ela mesma buscar um conteúdo e passar para o filho, ao invés de simplesmente proibir tudo. É, só um instante, pessoal. O pessoal tá falando que não tá ouvindo. A Bela realmente não tá aparecendo. A gente tá com problema de imagem, mas o som dela tá bom? Responda aí, É, responda aí. eu tô ouvindo a Bela perfeitamente. É, eu também tô ouvindo ela perfeitamente. Contudo, a gente realmente teve um problema de imagem. Contudo, todavia, né, a gente coloca esse episódio numa plataforma de podcast, então o áudio vai ficar melhor. O som da Bela não tá aparecendo? Pessoal, será que é só com o Antônio ou com outras pessoas? Eu vou aproveitar para dar boa noite também para o Bio Exótico. E respondo aí. Enquanto vocês respondem, eu vou formular outra pergunta para a gente não se atrasar muito, tá bom? Eu queria saber um Uhum. pouco agora do processo criativo de vocês, né? Porque, como vocês disseram, é, também não escuto. Tá bom, Perfeito. tenta isso então. Que estranho que a gente É, consegue ouvir. tá, perfeito. Vamos continuar aqui, e aí a Bela sai e entra de novo, a gente testa. Sobre o Uhum. processo criativo de vocês, como é que é esse processo? Porque vocês postam todo dia. Como vocês fazem para não ser uma coisa cansativa, maçante, uma coisa que acaba não, não te sobrecarregando, né? Não dando, falando de uma linguagem mais atual, dando a síndrome de burnout. Uhum. É, uma das principais estratégias que a gente aprendeu estudando sobre marketing digital é pensar em linhas editoriais. Então, são assuntos diferentes que você vai tratar durante a semana, durante o mês, para não ficar tudo conteúdo, tudo igual, sabe? Então, isso serve para qualquer área, não precisa ser de ciência, para qualquer nicho que você queira entrar no Instagram, você consegue fazer isso. Quem me inspirou bastante foi
a minha prima, que ela tem uma página no Instagram também. Ela estudou nesse mesmo tipo de conteúdo para fazer o dela. Ela é advogada, inclusive. E Depois passa o foi contato. fácil. Foi ela que ensinou a gente como fazer isso. Então a gente pensou nas nossas linhas editoriais e a gente elabora elas. Então tem, por exemplo, tem o dia de tal animal. Teve recentemente que é o dia do castor. Aí a gente, então já que é o dia do castor, a gente vai falar. Ontem foi o dia do café, então a gente tinha como fazer uma ligação com isso. Tem bastante conteúdo que dá para fazer dessa maneira. Aí tem outro que é a série do Versus, duelo animal. Sim. Se tal animal com tal fossem lutar, quem venceria? Tem outras que é vídeo viralizado, que não tem. O conteúdo não é grande, mas é um vídeo engraçado. Então a gente colocou uma Uhum. vez um sapo dançando. Era um sapo se enterrando na areia, era um sapo dançando, simplesmente isso. Então isso foi engraçado. Então, vamos botar isso. Então a gente varia bastante nesse tipo de linhas editoriais para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, tanto para quem está vendo quanto para a gente também. É mais divertido assim quando a gente consegue variar os temas, porque eu realmente até eu me surpreendi que eu não achei que eu ia conseguir fazer até agora. Foi quase um ano inteiro sem parar todo dia e não ficar cansativo, que realmente não é cansativo para mim. Às vezes eu fico cansado porque o conteúdo é denso, mas eu não acordo no dia seguinte falando, eu não acredito, vou ter que fazer isso mais uma vez hoje. Não, é uma parte favorita do meu dia, na verdade, é fazer isso. Realmente é uma dica boa para o pessoal aí que está ouvindo e que se interessa e quer produzir conteúdo ambiental de qualidade, fazer isso. Só um adendo, porque a Bela ainda não entrou aqui e aí eu não tô visualizando ela para colocar. Mas assim que ela entrar, a gente coloca ela de volta, tá bom? E Deixa eu ver se pessoal, ela. O que aconteceu com pessoal, ela. pessoal, essa questão de você fazer uma coisa que você gosta é essencial para você se comunicar digitalmente. E é muito importante assim, porque se, por exemplo, imagina assim, no nosso projeto aqui, toda semana a gente tem que conversar com uma pessoa. E uma pessoa que normalmente, por exemplo, o exemplo do Biolerias, eu nunca vi pessoalmente, eu conheci o trabalho digital, pelo excelente trabalho que eles fazem, e se eu não gostasse, imagine que tormento ia ser isso. Eu realmente ia acordar no outro dia e falar, não, vou conversar. Mas não, eu aproveito essas conversas para aprender um pouco. Eu falo, nossa, o que eu aprenderia com essa pessoa? O que essa pessoa tem a me ensinar? E eu acabo nisso, é, transmitindo isso no ao vivo para outras pessoas, as pessoas acabam aprendendo com o meu processo de aprendizado, entendeu? Porque eu não sou perfeito em tudo. E eu acho que com vocês é assim também, né? Vocês acabam aprendendo algum animal, alguma coisa, porque você vai ter que ir lá pesquisar com esse processo, né, de pesquisa e tudo, que já é uma coisa que vocês gostam. Sim, completamente. Não sei se algumas pessoas têm essa impressão, mas a gente obviamente não sabe de tudo sobre todos os bichos, né? Quando a gente vai falar de algum bicho, a gente vai estudar ele no dia. Eu já sei algumas coisas sobre isso, eu sei o que eu quero falar. Vamos ver se tem alguma coisa que eu não sei. Ou para confirmar se o que eu sei está correto mesmo. Aí a gente estuda, elabora um roteiro para os stories, e aí vai. E com certeza, a gente aprende bastante com isso também. E a melhor mensagem que a gente recebe é quando a pessoa fala: Nossa, que legal, eu aprendi muito com isso. Você é um dos únicos stories que eu chego até o final do dia. Bom, isso é Sim. uma mensagem muito legal, porque o Instagram é um lugar muito acessível, mas também é um lugar, por ser muito acessível, é o lugar mais concorrido do mundo, né? Todo mundo segue, a maioria das pessoas segue centenas de páginas diferentes, pessoas com milhões de seguidores, ou então páginas que postam 10 conteúdos por dia.
que tem uma equipe enorme que a gente nunca conseguiria competir. Então, ouvir da pessoa que a gente compete com essas pessoas e mesmo assim ela chega no final dos stories, dos nossos stories, que às vezes é bem longo, eu admito que às vezes é longo até demais. Quer dizer, a pessoa está interessada demais no que a gente está falando. Então Sim. isso é muito bom de ouvir, muito gratificante. É muito bom, né, ver a ciência sendo valorizada, né? Porque é a prova real ali, material, que você pode comunicar a ciência de uma forma simples e clara, e você tem um retorno positivo, né? Que ali não é uma bravata, não é alguém tentando falar que. Enfim, Ah, a Bela voltou. tá falando aqui que você vai precisar da versão mais recente do Instagram para participar. Eu acho que deu alguma coisa. Tenta atualizar seu Instagram. Tá, enquanto isso, eu vou para as quatro perguntas finais e assim que a Bela entrar, ela responde a parte dela, tá bom? Tá certo. Perfeito. A gente tem quatro perguntas fixas no final aqui que a gente pergunta para todos os convidados. E eu aproveito para informar para vocês aí que todo mundo que participa das nossas lives tem um privilégio. A gente vai montar um prêmio chamado Ambientalista do Ano e todas as pessoas que Ah, participarem aqui vão votar. Então a gente vai pegar esses ambientalistas do Brasil afora aí e botar eles para escolher alguém assim que represente bem a causa, a comunicação, ou, enfim, vai ter várias. A gente vai trabalhar nisso, mas de qualquer forma eu queria que informar legal. isso. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é a pergunta da onça. A pergunta da onça é uma Hum. pergunta capciosa, Rodrigo, mas de qualquer forma eu acho que você vai ter uma excelente capacidade de respondê-la. Eu pergunto que minha pergunta vai diretamente, porque eu acho que quando você começou a comunicar o meio ambiente, comunicar a fauna principalmente, né, que é o que vocês fazem, mostrar os bichos, transformar esse conteúdo de uma forma didática para apresentar para as pessoas, muita gente deve criticou vocês, ou pelo menos não criticou diretamente, mas se vocês, agora tá fazendo, virou blogueirinho, ou conteúdo para internet, ou assim, com uma certa maldade, sabe? Que é Uhum. até natural, porque às vezes a pessoa não entende a nova era que a gente está vivendo, né? A nova forma de se comunicar que o pessoal chama de era 4.0, né? Então, Uhum. mas eu pergunto nesse sentido, como foi para vocês? Não sei se de fato se você recebeu, mas parece que é um caminho normal para quem começa a comunicar digitalmente, né? É algo natural mesmo. Não conheço ninguém que nunca tenha recebido crítica nenhuma, mas eu vou dizer que a gente até que recebeu pouca. Eu estava esperando mais críticas, a gente estava preparado para receber mais críticas. Os momentos que a gente recebe mais críticas são nos assuntos polêmicos. Falar quando a gente toca na área da política, que não é nosso objetivo, mas a gente também não vai se isentar nunca de falar disso. De vez em quando a gente tem que expressar nossa opinião. Ou então falar de assuntos polêmicos dentro da biologia, como vegetarianismo, os zoológicos é um ambiente adequado para animal ou não, isso sempre dá uma briga. Às vezes a gente posta um conteúdo que as pessoas acham que foi pesado demais. Teve uma vez que a gente postou um sem filtro nenhum, foi o dia que a gente mais perdeu o seguidor, porque a gente não estava preparado para isso. Mas crítica pessoal das pessoas ao nosso redor, a gente não recebeu. Pelo menos eu não recebi da minha parte, eu não sei, eu acho que a Bela também não, senão ela teria me dito isso. Mas a Sim, gente foi bem feliz nisso. Mas mesmo se tivesse recebido, a gente estava preparado para receber isso. É ter a cabeça com o foco no lugar, né? Esse é o futuro da comunicação. Não, não tem como voltar atrás. E a melhor maneira de responder essas pessoas é mostrar resultados, né? Quando você conseguir mostrar resultados, as pessoas vão parar de criticar. É isso que eu tenho a dizer. perfeito. É, Agora a gente vai para o nosso momento de pensamento hipotético e vai exercitar um pouco o nosso pensamento hipotético, porque eu acho que durante esse seu percurso de academia, estudos estudos sobre
a fauna, a flora, a biodiversidade, você deve ter encontrado várias pessoas muito capazes, com muita excelência na forma delas atuarem. Então, neste momento, eu Uhum. pergunto para você, hipoteticamente, se você tivesse o poder de indicar o ministro do Meio Ambiente, quem você indicaria? Caramba, como ministro do Meio Ambiente, então, é uma coisa um pouco injusta hoje em dia, porque é, o problema não está atualmente no ministro X ou ministro Y. Ó, agora eu tô vendo a Bela, agora ela apareceu a tela para mim. Aê, finalmente. Então eu quero dizer o seguinte: o problema não está nos ministros, está no governo federal. Não vou usar minhas palavras aqui, esse é o problema principal. Então, qualquer um que entre agora teria que se sujeitar ao governo federal, que tem um antigoverno, para dizer o mínimo. Então, para ministro é, ambiental, eu não vou te dizer um nome que eu tenho de cabeça, eu diria que poderia ser o que estava antes desse governo federal assumir, que já estaria anos luz na frente de qualquer um que esteja atualmente. Pode trocar o que quiser, enquanto não tiver esse governo federal trocado, não vai resolver nada. Não vai mudar um milímetro do que está acontecendo. É, Concordo. Bela, só te explicando, não sei se você chegou a ouvir a pergunta, mas é um momento que a gente exerce o pensamento hipotético e, na sua opinião, durante todo esse percurso, você analisar assim, as pessoas que te influenciaram, professores ou ambientalistas, e, hipoteticamente, se você tivesse esse poder, indicasse essa pessoa para o cargo de ministro do Meio Ambiente, como se fosse um prêmio, vamos dizer assim. Nossa, não tinha escutado. Eu concordei com o comentário do Rodrigo, mas eu não sabia que era essa a pergunta. Alguém que eu colocaria no cargo do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Olha, eu tive uma co-orientadora no meu TCC, na minha primeira versão do TCC, eu tive algumas, que ela, inclusive, hoje em dia é diretora de uma ONG, a Freelance, e ela era uma pessoa assim que tinha uma visão muito boa, tanto da parte política como da científica. E a Juliana, eu acho que eu indicaria ela, sabe? Que eu acredito que para ser ministro você tem que ter esse lado político, óbvio, não tem como não, mas você tem que saber dialogar com a academia. Isso pode parecer simples, mas não é, porque tem muitas coisas conflitantes aí no meio. Então eu daria esse prêmio ou esse trabalho enorme para Juliana, mas eu concordo com o Rodrigo que no atual governo é difícil, porque o ministro, seja ele quem for, ele tem que concordar com as ações do nosso presidente. E nós já tivemos exemplos no Ministério da Saúde de que quando a pessoa não concorda, não age de acordo com o que o presidente acredita, ela sai. Então é triste, é complicado, mas eu elegeria a Juliana. Eu acho que é uma pessoa capaz para o cargo. Qual o sobrenome dela? Juliana Paz. Passa. Pessoal, já fica indicado aí Depois eu essa posso pessoa. até. Depois eu posso até. Eu não lembro agora o arroba dela do Instagram. Depois eu posso procurar. Tá? Perfeito. Ó, só uma coisa, para eu não deixar sem resposta nenhuma, eu estava pensando aqui, acho que eu indicaria o Hugo Fernandes. Ele é um influenciador digital também. Eu acompanho bastante, eu sigo o Instagram dele todos os dias. Ele fez matérias excelentes divulgando ciência durante a pandemia. Uhum. E ele se comunica de maneira excelente, muito boa mesmo. Eu invejo a maneira como ele se comunica. Eu almejo me comunicar tão bem quanto ele. E, ao mesmo tempo, produzindo conteúdo de maneira séria e muito bem feita, muito bem
embasada na ciência. Então, eu acho que é isso que é necessário hoje em dia, algo embasado na ciência e que tenha uma boa comunicação com o público. Perfeito. Eu vou voltar na pergunta anterior para a Bela responder também. Bela, eu tinha feito uma Uhum. pergunta da onça, que é uma pergunta mais capciosa, né? É, Uhum. o Rodrigo já respondeu, mas eu quero saber sua opinião também. É, pensa o seguinte, como essa questão da comunicação ambiental e você comunicar o meio ambiente, eu acho que isso ocorre em todas as áreas, é muito nova. O Rogério está falando que o Hugo se comunica muito bem mesmo. Uhum. É muito nova, então você recebeu críticas, vocês receberam críticas no início, assim, que vocês acham que afetaram vocês um pouco, de alguma forma, ou não, assim, foi tudo tranquilo? Não, chegar a afetar não, mas tiveram alguns comentários. Sempre tem, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito é que quando a gente comenta sobre política na página, sobre o que a gente não concorda do atual governo e mesmo com relação à pandemia ou questões ambientais, a gente já recebeu críticas no sentido, eu adorava essa página, mas começou a falar de política, eu vou sair. Sim. Coisas nesse sentido a gente já recebeu. Já recebeu algumas coisas, assim, teve uma vez que me tocou muito, porque mexeu com o meu lado feminista, que eu não lembro por que exatamente, mas o Rodrigo estava respondendo alguém nos comentários, uma pessoa que não concordava com a nossa opinião, e aí a pessoa se incomodou e para afetar o Rodrigo, para xingá-lo, ele chamou ele de tá nervosinha, mulherzinha, ou seja, então trazendo essa qualidade ruim para a mulher, né? Então ele quis xingar o Rodrigo dizendo que o Rodrigo era uma mulher. Esse tipo de coisa foi algo assim que me incomodou muito na época. Eu até fui no story para me posicionar, falar. Mas até então não foi nada que eu falasse assim, nossa, não dá, quero desistir. A gente não teve isso. Pelo contrário, a gente recebe muito feedback positivo, que é muito bom, é muito gostoso. Tantas essas mães que falam, que mostram para os filhos, que é muito legal, professores. Mas de vez em quando acontece, né? Às vezes aparecem algumas pessoas que não concordam com você. E tá tudo bem não concordar, só que eu acho que faltar com respeito também não é o ideal, né? Sim, perfeito. Depois desse momento, digamos assim, mais sério, nós vamos ter um momento mais tranquilo, mais fofinho, que eu peço uma música para vocês. E como vocês são dois, cada um pode indicar uma. Uma música? Uma música do Fantástico, assim? Qualquer música que você quiser. Uma música que te toca, uma música que te traz carinho, que levanta você, que te motive a continuar. Uma música. Ó, eu vou recomendar então uma música que eu falei hoje nos stories, que é uma das minhas músicas favoritas, que é muito desconhecida ela, mas ela tem um, um instrumental muito bonito, que se chama Hoppípola. Se escreve com Hoppippolla. Ela é a trilha sonora do documentário Planeta Terra. E ela é uma coisa assim, me dá muita esperança. É uma música que eu gosto de ouvir no pôr do sol. Que ela me enche de alegria, assim, quase como se eu fosse levitar. Essa é a minha escolha. Perfeito. Depois me manda no direct para eu anotar certinho. E Manda. Bela? Olha, difícil. Eu sou uma pessoa, o Rodrigo sabe, eu sou muito indecisa. E música, mas eu vou para um outro lado. Eu tenho uma música que uma vez eu mostrei numa aula para os meus alunos e eles gostaram bastante. Ela não é muito conhecida também e eu acho que ela deveria. E ela chama Cota Não É Esmola. Já está claro sobre o que ela fala. Eu sou uma aluna que fui cotista, então eu me sinto no direito e no dever de falar sobre. E a intérprete é a Bia Ferreira. É uma música mais para pensar mesmo. Ela é um rap e é o tipo de música que dói de ouvir,
mas ao mesmo tempo nos faz se movimentar, nos movimentar e pensar e se pôr no lugar do outro. Então vai ser uma música em outro segmento bem diferente do que o Rodrigo indicou. Perfeito. A Luceléria colocou aqui já É a minha a mãe. música. Luceleria, né? Nossa, Isso. que fofa. Obrigado aí por ter colocado a música. Essas músicas elas vão estar na nossa playlist animal no YouTube, que aí você consegue ver as músicas de todos os convidados, todos dessa temporada, porque na passada a gente não tinha. Então você consegue ir Ah, lá legal. ouvir as músicas de todos os convidados aqui, uma playlist bem ambiental para você, que a gente sempre pede uma coisa Ótimo. assim, uma coisa que te leve para cima. Então é bem bacana isso. Vamos para a última pergunta. E eu tenho o Fala aí Bicho, ele derivou um projeto que essa semana, eu já venho enfrentando isso várias vezes. E em graus diferentes, porque a gente vive hoje em uma era de analfabetismo digital. Eu acho que essa é a melhor palavra. As pessoas não Uhum. estão alfabetizadas digitalmente. Elas não estão preparadas para se comunicar digitalmente e elas precisam se preparar. E Uhum. esse projeto nosso, inclusive até que eu estou trabalhando na Pro Bono na defensoria um dia na semana, por um horário, sabe? Porque agora eu estou em teletrabalho. E lá eles têm o conceito dos excluídos digitais, que são as pessoas que mesmo, por exemplo, a defensoria atende todo mundo online, por WhatsApp, por e-mail, mas tem pessoas que nem isso, nem esse básico de ter um WhatsApp para conseguir o acesso à justiça tem. Eles chamam lá de excluídos digitais. Uhum. E nosso projeto Uma Chance, ele busca, é claro que não vai ajudar, mas a gente tenta fazer a nossa parte de pegar 3 pessoas durante um mês e ensinar para elas, sabe? Como se comunicar, o que ela quer falar, achar o propósito dela, dar umas comunicações básicas. A gente não é especialista em marketing digital, mas a gente dá esse impulso inicial, né? E pensando assim na perspectiva de vocês, se vocês tivessem uma chance para tentar resolver a questão ambiental, resolver o problema ambiental, o que vocês fariam? Uma chance para resolver a questão ambiental, eu diria que seria incluir mais a população em geral nessa campanha. Porque decisão de algumas pessoas, por mais bem informadas que elas sejam, por mais bem intencionadas, por mais populares ainda que elas sejam, ainda é pouco perto do coletivo. O coletivo tem um poder muito grande. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa, seria que todas as pessoas pudessem ter essa conscientização, pudessem ter acesso a esse tipo de educação. Porque aí você não precisa fazer esforços para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque se as pessoas de todo o Brasil, ou todo mundo que seja, estiverem informados, você não precisa estar em todo lugar, porque todo lugar já vai ter alguém conscientizado. Então acho que é isso que eu faria. Bela? Olha, tem bastante coisa, né, que poderia ser feita, mas eu acho que conversando um pouco com isso que o Rodrigo falou, pensando como fazer isso, né, como informar a todos, eu vou puxar sardinha para os professores. Eu acho que você investir em educação, investir em salários dignos para professores, condições de trabalho, já ajudaria muito, muito. E isso faria com que a informação fosse levada na escola de um modo melhor, porque muito do problema educacional tem a ver com a desvalorização do professor, sabe? As condições de trabalho são muito complicadas. Então, eu acho que eu tentaria tocar nesse ponto que o Rodrigo falou, tentando resolver por esse lado, sabe? E investindo muito em projetos educacionais voltados para o meio ambiente nas escolas. Eu acho que eu caminharia por aí.
Perfeito. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pela participação aqui. Eu acho muito relevante essa questão de a gente, ao mesmo tempo que traz as pessoas pós-doc, tudo que estão no high currículo, a gente traz o pessoal mais novo também, que vocês têm muito a acrescentar para todo mundo, sabe? Essa nova geração, ela nasceu nesse mundo digital. E a gente tem muito a colaborar com essas pessoas que já estão há muito tempo na comunicação, na pesquisa, né? Pesquisa acadêmica e tudo mais. Porque, cara, eu acho que essas pessoas tinham que estar aqui debatendo pra gente, e a gente tem que criar um ciclo virtuoso para fomentar essa conversa, né? Fomentar a educação, fomentar a comunicação digital por meio da educação. E sem educação a gente não sai do lugar, né? Porque essa é a forma que a gente muda, né? A forma que o ser humano encontrou de modificar os seus hábitos e se aprimorar, né, constantemente. Rodrigo, Bela, eu agradeço vocês. Vocês têm uma mensagem final? Eu queria agradecer demais pelo convite. Adoramos o papo. A gente estava realmente um pouco nervoso, porque a gente viu os outros entrevistados que você já teve. Eu falei, meu, é um pessoal de alto nível. O que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Mas você deixou a gente bem... na fila do pão. Deixou a gente bem à vontade. Parabéns mesmo pelo seu projeto. Cada um... iniciativa. É sempre bom incentivar cada vez mais pessoas a estarem aqui dentro, porque a gente nunca vai falar com todo mundo, mesmo que a gente fosse 10, 100 vezes maior. É sempre bom ter cada vez mais pessoas, que às vezes a pessoa consegue conversar de uma maneira, com uma parcela da população que a gente não chega. Simplesmente não chega pela distância, pelo linguajar. E então, quanto mais pessoas, melhor. Então, a gente novamente agradece e vamos passar a acompanhar mais esse seu projeto todo no YouTube, no Spotify, onde for. É isso também, só reiterar, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, muito legal e foi muito bom, a gente se sentiu muito à vontade. Chama a gente para próximas e a gente vai chamar você também, qualquer dia para conversar lá no Biolerias, tá? Eu que agradeço. Na verdade, uma colega do ICMBio, que é bióloga, ela é mestranda, né, na UNB, que ela apresentou o conteúdo de vocês para mim. Ela mandou, olha, isso aqui que é muito bom. Eu queria até mandar um beijo para ela aqui, Fernanda, trabalha com pesquisa no ICMBio, é uma pessoa super competente. Eu queria agradecer todo mundo. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer todo mundo que participou, Rogério, a Lúcia e o pessoal demais assim, que até comentou, mas a gente não mencionou. Mas eu queria agradecer vocês, porque a ideia é essa, a ideia é colocar todo mundo para conversar e a partir disso criar uma comunidade, né? Porque o que falta é isso, a gente não tem essa comunidade ambiental ainda nas redes sociais. E eu me coloco à disposição, Sim. Eu já acompanho o conteúdo de vocês, vou sempre indicar, quem tiver aqui que acompanha o Fala aí Bicho, acompanhe também o Biolerias, né? Porque é um conteúdo extremamente relevante, feito por acadêmicos, feito pelo pessoal que saiu da faculdade, acabou de sair da faculdade, de uma faculdade de excelência, né? Que traz um conteúdo de qualidade para vocês. Então, vão lá, aproveitem, sigam eles e é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito por mais essa conversa, por mais esse papo. E agora é hora de dar tchau. Mas é sempre difícil. Obrigada. É sempre difícil esse final, mas, pessoal, é o fim, acabou e a gente se vê na próxima segunda, tá bom? É isso, obrigado pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Abraço para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite.